Muito bem, hoje o vídeo, eu sei que eu tenho pouca visualização, tá? 4 inscritos, tá? Mas eu quero, de qualquer maneira, tá? Meu objetivo aqui é fazer registros, tá? E mais uma vez tentando ser breve, que eu podia ficar falando. Então, para não fazer vídeo longo, eu vou tentar ser breve mais uma vez, tá? É, eu cheguei a fazer um vídeo, mas resolvi apagar, tá? Para não ter alguma repercussão jurídica em meu desfavor. Então, eu vou fazer de modo comedido, dizendo o seguinte, tá? Em primeiro lugar, tá? Eu mais uma vez reitero, tá? Que se, tá? O agora perdedor para o cargo de deputado estadual, Alan Turnovski, que por curiosidade é da comunidade israelita do estado do Rio de Janeiro, judeu, se ele, tá? Para mim não precisa de julgamento nenhum, porque, tá? Eu ouvi as gravações, a voz dele, e eu estou convencido de que ele realmente é um criminoso, tá? E tá, juntamente com aquele amiguinho dele, delegado, tá? Ele recebeu promessa de paga de R$ 1 milhão, tá? E parece que existe uma discussão de que ele também estaria almejando tomar os pontos do jogo do bicho do filho do Rogério de Andrade, o filho do Castor de Andrade, Rogério de Andrade. E é público e notório que na televisão foram mostrados esses áudios, tá, pelo Ministério Público. Ele foi preso pelo Ministério Público, pela Corregedoria da Polícia Civil. Ele que era o representante máximo, ou era, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Antigo chefe de Polícia Civil, chefe de polícia ou chefe de Polícia Civil, depois elevado ao status de secretário de Estado de Polícia Civil. Tá? Então, se ele é assim, eu sempre disse, imagina os demais. Eu não sou advogado, não sou operador do direito, sou apenas um jurisdicionado e já tive contatos, tá, com diversos delegados de polícia, promotores de justiça e juízes de direito. Tá? Eu que não sou advogado, tá, não é ato privativo de advogado, eu já postulei, tá, eu elaborei, eu protocolei, tá, em meu favor, tá, habeas corpus em que logrei êxito em todos, tá? Mesmo não tendo inscrição na OAB, por não ser ato privativo de advogado e conhecer, tá? Saber elaborar esse remédio jurídico, remédio constitucional, tá? HC ou habeas corpus. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso citar alguns exemplos, tá? Então, tem esse exemplo do Alan Turnovski, tá? É um anti-exemplo, tá? Tem aquele outro delegado que também comandou, chefiou a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? Álvaro Lins, tá? O interessante é que falam tanto assim, eu tive um tio-avô que morreu aos 96 anos e ele falava assim para mim, seja o número 1. Bom, Álvaro Lins foi o número 1 num concurso público para delegado de polícia, tá? E deu no que deu, tá? Hoje ele é pastor, tá? Mais um pastor, né? Mais um pastoreco, tá? Entendeu? É tudo ex-traficante, viciado, ex-bandido, a maioria das seitas evangélicas, né? Entendeu? Será que é ex ou será que continua sendo, tá? Então, Álvaro Lins, que
antes era oficial, acho que capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? E aí foi o número 1, tá? Primeiro colocado no concurso 90 e pouco para delegado de polícia do civil do Estado do Rio de Janeiro. E aí ele chegou a fazer, tá? Não sei se foi em 95, acho que foi em 95, 93, 94, 95, tá? Ele chegou a fazer o curso superior de Polícia Civil, tá? Entendeu? Ele que chegou a fazer curso anti-sequestro da Polícia de Roma, e deu no que deu, foi mais um. Agora Alan Tunovsky, tá? Alan Tunovsky recebeu uma oferta de paga de R$1 milhão, tá? Para poder matar lá o Rogério de Andrade, bicheiro, tá? Banqueiro do bicho, e tá pensando em matá-lo lá em Ibiza, né? Ficaram sabendo que ele ia viajar para Ibiza, pensaram em matá-lo num shopping center travestido de policiais militares, pensaram em matá-lo, prendê-lo e dar comida envenenada para eles, porque eles conheciam um carcereiro. Então, é mais um. E aí eu falo o seguinte, que se eles são, tá, representantes máximos das suas corporações, das suas instituições policiais, tá, imagina os demais, que ganham muito menos, tá? Então, eu por exemplo, tá, fui vizinho de 2 delegados, tá? Raíssa Maria dos Santos Séries, tá? A Rede Globo é sem vergonha em entrevistá-la, porque ela que já chegou a diretora de polícia, tá? Voltou a ser titular, tá? Porque no Rio de Janeiro tinha coordenador de polícia, chefe de polícia. Agora é diretor de polícia e secretário de Estado de Polícia Civil, tá? Essa garota, tá, foi anunciado por Fátima Bernardes, William Bonner, tá? Record Internacional, tá? Entendeu? E porque o noivo dela, tá? Célio Eduardo de Alcântara Tal Rocha, filho, tá? Por sua vez, filho do ex-deputado estadual, por 2 vezes deputado estadual, Célio Hertal, tá? Foi procurador de justiça, o primeiro defensor-geral do Estado, e ela deu cobertura para ele, né? Prevaricação, tráfico de influência, porque ele, drogado, tá? Mais um, tá cheio de drogado aqui no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, tá? Subiu a cabeça o poder onipotente, ele que não precisava disso, porque ele é de família rica, irmã procuradora de justiça, e ele estava fazendo falsa blitz na Rua da Conceição e assaltando, tá? Transeuntes, ciclistas, motociclistas, motoristas de automóveis, né? Eu acompanhando o caso dele, ele que era magrinho, agora está mais gordo do que eu acompanhando o caso dele, ele também foi preso em Palmital, São Paulo, nem conhecia essa pequena cidade do estado de São Paulo, por achacar usineiros, extorsão, tá? Por usineiros de cana-de-açúcar, por porte ilegal de arma de fogo. Aí, até que tá com muita dificuldade, a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu expurgá-lo, tá? A família dele toda, né? Família Hertal dando cobertura a ele, entrando recurso. Aliás, ele não foi aprovado no concurso público, tá? Eu tive a notícia de um delegado de polícia em Minas Gerais, hoje delegado de polícia em Minas Gerais, chamado Thiago Goulart, tá? Que está alotado hoje no Ministério Público em Belo Horizonte, tá? E que antes ele chegou a ser lotado em Pará de Minas, acho, tá? Que é ali na região metropolitana de Belo Horizonte, tá? E ele, na época estudante, acho que da Cândido Mendes, ele me informou, olha, esse cara aí puxou um trem da alegria de 77 delegados que, em verdade, foram reprovados no concurso público
para delegado de polícia e fizeram, tá, a título precário, tá, com liminar, tá, que nunca foi julgada, tá, a Academia de Delegado Civil Terra. Depois houve a perda do objeto pelo transcurso do tempo, né? E pronto, eles reprovados. Foi a primeira notícia que eu tive de um trem da alegria de 77 delegados de polícia, mais, não sei, cento e tantos papiloscopistas policiais que fizeram a Academia de Delegado Civil Terra com liminar, a título precário, tá? Então, ele se envolvendo nesses embrólios, ele acabou sendo, primeiro, demitido a bem do serviço público pelo Sérgio Cabral, tá? Outro criminoso, e aí ele já não mais nos quadros da polícia, tá? Ele foi preso no bairro de Bangu, Rio de Janeiro, tá? Extorquindo, tá? Um camelô, tá? Se passando por policial delegado. Ele já não era mais delegado, tá? Chegou a pintar um carro de viatura policial, clonar um carro de polícia, tá? E foi preso apreendendo a carga de biscoito do pobre coitado do camelô, tá? Vocês sabem o que aconteceu com esse cara, que devia estar preso? A gente vê tanta gente pegando banana para comer e sendo preso por segurança clandestino de nano mercado, como esse Princesa, tá? Como Frutária, aqui no Ingá, tá? E esse cara que devia estar encarcerado pela quantidade de crimes, esse cara, Célio Eduardo de Alcântara Hertal Rocha, ele hoje está como professor de pós-graduação em processo civil, tá? Na Universidade de Cândido Mendes. Ainda põe lá no currículo lá dele, em processo civil, hein? Que ele sabe, por exemplo, atirar com submetralhador HK-MP5, tá? Então, essa Raíssa Maria do Santo Célio, que foi minha vizinha, tá? Entendeu? No Jardim Mirante das Flechas, na Praia das Flechas, e Nilo Peçanha número 1, e ela se envolveu nesse imbróglio, tá? E a Rede Globo parece que não tem vergonha na cara, outras emissoras também não, e por vezes continuam a entrevistá-la, tá? Entendeu? Bom, ela tem uma amiguinha chamada Ellen Sardenberg, tá? Que eu não vou comentar porque é tanta coisa que já foi internado como louca, tá? Invadiu lá a clínica lá psiquiátrica e ameaçou lá a funcionária para pegar lá toda aquela pasta de aquela documentação sobre ela, aquele dossiê médico sobre ela, tá? Prontuário, né? Prontuário dela. Ela teria inventado que o ex-marido dela, que hoje é desembargador, tá? Teria agredido ela. Ela já, quando ela era casada com ele, tá? Havia uma briga no Tribunal de Justiça, tá? E ela, para defendê-lo, tá? Na política dele lá no Tribunal de Justiça, ela teria apontado uma arma para um técnico de informática, sequestrado esse técnico de informática, tá? E coagido a fazer uma manipulação lá, tá? Só pôr os nomes, ó. Eu falei Ellen Sardenberg dessa vez. Só colocar os nomes, tá? Entendeu? Que vocês vão ver todos os embrólios de cada um. E eu tô falando isso tudo por quê? Porque, e mais uma, tá? Eu conheci, tá? É muito educado, é simpático, mais um delegado que anda desarmado, delegado Roberto Gomes Nunes, que a notícia que eu obtive quando eu acompanhei tudo pela internet é que ele teria dado guarida, se não me engano, ao traficante Ney, aquela invasão do Complexo do Alemão. Ele teria sido detido pela Polícia Federal, tá? E no porta-malas dele estaria, eu acho que esse traficante de vulgo Ney, ou um outro traficante aí, se eu não estou fazendo confusão. Engraçado que não dá em nada. A gente vê pobres coitados furtando banana para comer e são encarcerados, e esses caras, os verdadeiros bandidos de distintivo ou farda, estão livres, leves, soltos,
porque ele sabe da impunidade, a certeza da impunidade. A gente no Brasil tem mania de copiar os Estados Unidos, tá? Mas nisso não copia, porque, tá? Bandidos de toga, bandidos de beca, bandidos... eu sei que no Canadá tem um banqueiro, tá? Que pegou prisão perpétua. Normalmente, nesses lugares de primeiro mundo, tá? Esses policiais, eles são misturados e, por isso, pior tratados do que estupradores, tá? Então, como eles sabem muito bem, tá? Que vão para celas especialíssimas, tá? Batalhões prisionais serão separados, tá? Até soldadinho de chumbo, né? Mesmo não tendo diploma superior, como eles sabem que às vezes vão ter sala de estado maior, por isso que eu falo especialíssima, tá? E que nada disso vai acontecer com eles, eles perpetuam os crimes, tá? Que eu já falei que no Rio de Janeiro, a história do crime é a história do Rio, a história do Rio é a história do crime, tá? Entendeu? E sempre passando por o envolvimento de policiais, tá? Então, ele que foi meu vizinho de rua, tá? Lá na Marise Barros, tá? É uma pessoa educada, tá? Mas, convenhamos, tá? Essa notícia foi escandalosa, tá? E nada aconteceu, pelo visto. Ele chegou a ser delegado do DEFAI, agora se chama Desarme, tá? E nada aconteceu, tá? Bom, 16 minutos. Isso tudo para dizer o seguinte, tá? Há um delegado que está fazendo molecagem comigo. E eu venho escrevendo para ele. A última coisa que eu escrevi foi o seguinte, tá? Que molecagem. Ele está, tá? Ele e uma inspetora, um delegado chamado Fábio Pacífico Marques, tá? O titular era o delegado Fábio Baruch, tá? Ambos hoje, eles estavam na delegacia de Niterói, Amaral Peixoto. Ambos hoje, eles estão lotados na delegacia de Campinho, uma região lá de Jacarepaguá, tá? E quem iniciou foi esse Fábio Pacífico Marques. E o titular era o Fábio Baruch, também responsável pelos seus subordinados, né? Entendeu? Lembrar que polícia não é órgão de Estado, é órgão de Estado e de governo, tá? Então, senão não haveria hierarquia aí, é mesmo na Polícia Civil, tá? Não haveria projeto de governo com relação à segurança pública, tá? Então, esse canalha desse delegado, tá? Ele me arrumou uma baita de uma confusão para eu descascar, tá? Que foi o seguinte, eu taquei spray de pimenta num cracudo que já tinha me agredido, tá? E ele tentou me agredir de novo, tá? E eu apresentei, tá, a jurisprudência houve 2 laudos, tá, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, dando... lembrar que a inspetora do caso se chama... me deu um branco agora, tá? Desculpa, mas nos outros vídeos eu comento o nome da inspetora, tá? O sobrenome é Evangelista, tá vendo? Esqueci o nome dela, tá? Bom, mas o fato é que eu taquei spray de pimenta na cara desse cracudo e o canalha do delegado está querendo, tá, me enquadrar no artigo 252, que seria propagar gás tóxico ou asfixiante. E já passaram, tá? Eu comprei numa loja, não comprei na internet, eu comprei numa loja chamada Do Mar, que é autorizada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Exército Brasileiro. E, tá? O spray realmente é de pimenta, não é a base de gengibre nem de cebola, tá? E eu precisei, tá? Legítima defesa, tá? O meio necessário foi o spray de pimenta, porque eu não tenho saúde para brigar, tá? Aí não vem ao caso, eu já tive embolia, tomo anticoagulante, tá? Tô com uma úlcera vascular e não surtiu o efeito esperado, porque ele continuou avançando para cima de mim, porque ele estava sob efeito de crack. Então,
O canalha, você é um canalha, Fábio Pacífico Marques. Tá? Doutor é o caralho, tá? Você é tão doutor quanto eu, tá? Eu sou bacharel pela UF e você é bacharel não sei por onde, tá? Você não é doutor em nada, não, tá? Você é um canalha, tá? E que está me arrumando uma confusão que não vai ser encaminhada para o GCRIM, vai ser encaminhada para uma vara criminal, tá? E na verdade, seu canalha, tá? Eu descobri pela nova lei de abuso de autoridade que você está cometendo o crime de abuso de autoridade, tá? Porque você sabe muito bem que isso não é crime, tá? Você sabe muito bem que isso é um fato atípico, até porque eu apresentei a você e a sua inspetora evangelista, tá? Infelizmente esqueci o nome dela, o sobrenome dela é Evangelista, tá? Eu apresentei há 2 laudos, tá? Do Instituto Criminalística Carlos Débora dizendo inconclusivo para sua pretensão punitiva sobre toxicidade, não é isso? Tá? Acho que a palavra é essa, tá? Toxicidade, se não me falha, se eu não estiver equivocado. Então, eu te apresentei jurisprudência do TJ de Brasília e do TJ do Rio, dizendo se é fato atípico, não é crime. Então, o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade diz que, tá, você sabendo que isso não é crime, e você sabe que isso não é crime, e se fosse contigo, você puxava a tua Glock, tá, ponto .40, modelo 23, e descarregava no vagabundo, seu hipócrita, tá, seu merda, tá, e você tá me criando esse caso. Então, o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade diz exatamente isso, tá? Que você está cometendo crime de abuso de autoridade porque conhece, sabe que isso não é crime e deu início, tá, a um inquérito policial, tá? Que está há mais de 3 meses sem vistas do Ministério Público e sem o fiscal da lei, ou pelo menos deveria ser, e sem vista do meu advogado, que já requisitou o que a lei manda. A gente não pede, a gente manda que a lei seja cumprida. Requisitou o que a lei manda, que é vistas ao advogado. Isso nem ato privativo de advogado é. Eu também teria direito a vistas, tá? Mas constitui um advogado, tá? Para não dar problema, e ele há tempos já vem requisitando o inteiro teor, e vocês vêm negando, tá? É uma investigação, um inquérito ad eternum, tá? Pelo menos passou do prazo regulamentar de 30 dias. Então, o artigo 27 é claro, você deu início a um procedimento policial, a uma investigação, a um inquérito policial onde não há crime. Você cometeu crime de abuso de autoridade. Você é um criminoso. É mais um delegado criminoso. E eu não tinha dúvidas quanto a isso, porque o que eu mais conheço é delegado bandido. Meu vizinho, por exemplo, já foi. Eu nunca fui condenado e não serei condenado sequer em primeira instância. O meu vizinho já foi condenado por tortura. A Luiz Felipe Egger Magalhães. Tá? Então você é mais um delegado bandido, criminoso. E que está me criando o caso. Então, o que eu tinha a dizer, e muito embora tenha poucas visualizações, poucos inscritos, está feito o registro, tá? Você é criminoso, tá? Você violou o artigo 27 da nova lei de abuso de autoridade, tá? Você deu início a um procedimento policial, mesmo sabendo, porque você é concursado, não é? Tá? Você é autoridade policial, você conhece a lei, não conhece? Ou deveria conhecer, tá? Você sabe muito bem que existem fatos atípicos.
Você, por exemplo, ameaçar de processo uma pessoa não é crime de ameaça, é uma ameaça, mas não é crime de ameaça. Spray de pimenta na fuça daquele negroide, eu vou dizer o quê? Que ele é caucasiano? Tá? Você sabe muito bem, tá? Que não é crime. E eu agi em legítima defesa. Por um acaso, você, seu verme, tá? Seu verme, você por acaso, tá? Mandou a inspetora Tatiana, me lembrei, ó. Tatiana Pinotti Evangelista, mandou ela apanhar as gravações do Nano Mercado Princesa, em que corroboram a minha versão e desmentem a versão do negroide gerente do mercado Nano Mercado Princesa? Eu não falei que na tua área, tá? Tem, tá? Jogo do bicho, tráfico de drogas, rufianismo, usura, exploração sexual infanto-juvenil, milícia, segurança clandestina, mercado ilegal de ouro, criminoso, clandestino de ouro, de dólar, fraude, estelionato, esquemas piramidais, já falei agiotas. E o que você faz? Na minha rua tem jogo do bicho? Seu moleque? ...26 minutos, encerro aqui. Pelo menos está registrado, muito embora tenha poucas visualizações, e está aqui feito o registro. Tá? Você é mais um moleque, mais um criminoso de distintivo ou farda.